Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Olha ele aqui. Será que ele gostou do jogo do Vasco? Porra, tá de sacanagem comigo, porra? Nossa senhora, que língua afiada. Onde você aprendeu isso? Na escola? Ah, na escola da vida. Eu sou raiz, rapaz. Comigo não tem mimimi, não. É verdade que você vendia bala no trem? Claro, primeiro eu fui pipoqueiro. Primeiro engraxate, depois pipoqueiro, depois fui promovido para baleiro. Mas era de cinema local na cidade de Paraíba do Sul, chamado Cinema Brasil. Que isso. Tem história esse moço. Não, eu estou trazendo ele aqui para a gente falar do empate do Vasco. Tem que barrar o Verrete, hein? Então, se inscreve aí, o Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e você vai ajudar. Quase 100 mil, hein? Não, mas já também, esse 100 mil está demorando pra cacete. Mesmo, né? Mas eu sei que vai acontecer. Eu acho que vai ser no agosto, no mês de agosto. Se Deus quiser, você vai atingir os 100 mil. Se Deus quiser, com a sua participação também. Se inscreve aí. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, está aqui meu amigo Dé Aranha e eu até perguntei para ele, se é verdade que você vendeu bala, ele falou que foi pipoqueiro, ele foi engraxate. Primeiro que na nossa época de criança, a garotada para arrumar um trocado para tomar Guaraná, tinha que fazer isso, né, Dé? Não tenha dúvida. Nós somos de berço muito pobre. Sim. Eu sou de uma família paupérrima, né? Minha mãe lavava roupa para as pessoas da cidade. Meu pai não gostava muito da Voz do Brasil, não gostava muito de trabalhar. Então, 6 filhos, né? Nossa Senhora. Então, não tinha televisão lá não, pô? Até tinha, mas era dos outros. A minha casa nunca teve televisão, não, infelizmente. Eu sei disso. É engraçado a gente contar isso, muita garotada não vai entender que, de repente, em casa tem 3, 4 aparelhos de televisão. Verdade. Mas era comum você abrir a sua sala para receber os vizinhos que não tinham televisão naquela época, para ver a novela, o jogo, né? Eu sou do tempo do National Kid, cara. Aquele, não é? Eu ia na vizinha, na janela, eu uma porrada de gente naquele horário, ficava todo mundo filmando, né? Mas eram bons tempos, velho. Não tinha celular, não é? Não. As crianças viviam na rua, não tinha violência, você era criado solto, né? Apesar de todas as dificuldades, você jogava uma semente no quintal, nascia, né? Frutas espalhadas por tudo quanto é canto. Então você não passava fome, não. Passava dificuldade, sim. Mas olha, isso aí é a história da maioria do Brasil, dos brasileiros, né? E a minha não é diferente, não, velho. Por que eu estou perguntando tudo isso para o Dé, a gente está comentando isso? Porque o torcedor vascaíno hoje, ele parece que o filme é repetido. Vem jogo, passa jogo. O último jogo que o Vasco ganhou foi aquele do São Paulo, que jogou muito bem. De lá para cá não ganhou mais, Dé. Olha, Wellington, para ter uma ideia, os 2 últimos jogos do Vasco que eu fiz foi aquele sofrimento diante do Operário, lá em São Januário, em que o Léo Jardim acabou sendo o grande protagonista. E agora há pouco, o jogo contra o Inter, que, aliás, foi um primeiro tempo, para mim, o melhor primeiro tempo do Vasco nesta temporada. Não vou dizer que o segundo tempo foi a mesma coisa, não. Até porque o futebol é assim, Wellington. É 2 em 1. Você sempre fala, né? Uma coisa é o são primeiro 2 jogos em 1, né? E por quê? Por que acontece isso? Porque você entra no vestiário, o técnico resenha, conversa, muda algumas peças, não é? E aí o jogo tende a mudar. E o Vasco passou o maior sufoco, mas acabou, pelo resultado em si, conquistando um ponto que foi suficiente para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Deixa eu te pegar. O que você achou do caso do Léo Jardim? Foi bem expulso, foi mal expulso, não era para ser expulso? Você que foi atacante, você que conviveu com os goleiros na área. Bom, aí eu estou te perguntando, você está me perguntando, eu vou perguntar a você. Quando foi que aconteceu isso? Futebol brasileiro é raro, né? Esse árbitro, ele já tinha expulsado no ano passado do Criciúma. Aí a gente conta 2 casos. Mas só ele.
Só ele. Só ele. Então é uma coisa de ordem pessoal. Então isso aí é espécie de um critério, de um árbitro só. Quando, na verdade, para ocorrer isso aí, tinha que acontecer mais de vezes. Eu acho que ele exagerou, né? Claro que o árbitro, claro que o Léo Jardim colaborou. Mas vem cá, eu te pergunto, eu fiz um jogo do Flamengo diante do Bolívar. E o goleiro, Rossi. o Rossi. Foi lá no... Malandro, ele ganhou pelo menos dos 90, mais os 5, 10 de acréscimo. Ele ganhou pelo menos 20 minutos de jogo. Ele ia lá no Alambrado. Sacanagem. Então são critérios, né? Eu espero que eu quero ver a partir de agora. Então, você é a favor que outros goleiros sejam expulsos? Bom, desde o momento que você abuse do direito de fazer cera. Agora, qual o goleiro que não faz? Todos. Esse é que é o detalhe. E em cima do que você está falando, toma o cartão amarelo e acha assim, já me deu o amarelo, não vai me expulsar. Não, não é bem assim. Eu acho que se o cara abusar, fizer, né? Mas olha, é um recurso que não é só o goleiro que tem, não. A maioria dos jogadores brasileiros fazem isso, né? E o pior que isso aí acabou sendo o protagonista. Isso. O Inter acaba empatando o jogo. O goleiro do Vasco que entrou, ele não tinha colocado a mão na bola ainda. Quando entrou, não foi falha dele. Mas a circunstância e a maneira que o árbitro fez isso aí, para mim, é uma coisa que eu espero ver mais daqui para frente. Porque se não acontecer isso mais vezes, Wellington, então para mim é perseguição pura. Missa encomendada. Missa encomendada, né? Agora, em relação aí, eu fiz esse jogo. E agora eu estava vendo, ouvindo, era o Gerson, o garotinho, né? E o Gerson, foi o garotinho? Foi o garotinho. Foi o garotinho e o Gerson, eu estava vendo e ouvindo. Agora, é um retrato de que você falou aí, de um filme repetido. O Vasco tem dado, Wellington, muitas sortes, eu digo muita, mas muita sorte, porque no ano passado ocorreu a mesma coisa. Os sorteios, o Vasco só pegava baba. Baba no sentido, com todo respeito a... né? Porra, vamos falar sério? O Operário, Série B, o CSA, não é? O CSA, Série C, com todo respeito. Futebol de hoje, claro. Mas o Vasco era muito favorito. Lá tinha mais torcida do Vasco, eu acho que até do que do CSA. Com a maior certeza. Não é? E aí o que a gente vê? Uma repetição dos mesmos erros, uma mesmice, um elenco que não... uma defesa ruim, um ataque cardíaco, né? E erros sucessivos do técnico, que tem uma coisa que para mim é fundamental. Quando o Vasco estiver sendo pressionado e ele precisar de jogar no contra-ataque, a primeira alternativa que se tem que fazer é substituir o Verratti. Isso que é o detalhe. E colocar o Ryan na frente. Isso aí é obrigado ele fazer. Foi perguntado isso para ele na entrevista coletiva. Não está na hora de descansar o Verratti, usar um plano B? Ele falou, não, ele é o nosso artilheiro, ele é o fazedor de gols. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu quero lembrar para você, porque o Verratti é um peixe fora d'água, fora da área. É um inútil. Você todo jogo, quando você vê ele no meio campo, na defesa... Eu falo isso há muito tempo. Sabe o que acontece? Ele está jogando de cabeça de área, de coisa. E aí não produz como centroavante. Ele não é mais nenhum garoto, não é? E a característica dele, nenhuma velocidade. Então é como se o Vasco, ao ser pressionado, é diferente, por exemplo, o Vasco jogar em São Januário, pressionando o adversário, que está entrincheirado dentro da área. Aí o Verratti é necessário. Por quê? Porque a alternativa da bola jogada para dentro da área e ele de cabeça não tem igual. É quase como um chute. Mas no futebol normal, jogado, ele não joga. Então aí cabe ao técnico, quando o Vasco estiver sendo pressionado, com resultado favorável, ou então ele jogando em casa, pressionando o adversário, é necessário o Verratti. Agora, jogando fora de casa, sendo sufocado e precisando do contra-ataque, a primeira coisa que ele tem que fazer é adiantar o Ryan
e tirar o Verratti. Se não fizer isso, está pisando na bola, está fazendo lambanças. Aliás, o Diniz tem feito muita lambança. A começar pelo João Vitor. João Vitor, meu parceiro, infelizmente, a torcida já pegou no pé dele e não está dando mais para ele não, amiguinho. Ele já vai ter que arrumar outra alternativa. Muito bem. Nossa senhora, que língua, hein? Você concorda? O Verratti é isso mesmo? Tem que tirar? Quando precisar de alguém para o meio. O ataque também, João Vitor, você concorda também com o De Aranha? Deixa aí o seu comentário, se inscreva no Wellington Campos FC. Não fica incomodado, talvez a gente está um pouquinho no escuro e não estamos aqui namorando no escurinho, não. Nós estamos, porque a gente está aqui no Maracanã. E também daqui a pouco vai ter Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. A galera da produção do Flamengo vai passando ali. Então não se assuste não, né? Bom, de qualquer maneira, Wellington, a gente vai ver de novo o Vasco quase que um dos finalistas aí, que ele é muito favorito diante do CSA e deve vencer até com tranquilidade. O resultado em si não é ruim. Você joga com o adversário, empata, e está muito parecido com o jogo do Operário, em que tu foi fora, empatou, não jogou porcaria nenhuma, mas trouxe um bom resultado. A mesma coisa é esse. O Diniz, e o pior é que o Diniz está vendo outro jogo. Ele diz que gostou muito do time. Meu querido Diniz, se tu gostou muito do time, é melhor, malandro, você procurar outra coisa para fazer, porque de futebol você está meio enxergando coisas que eu e a torcida do Vasco não estamos enxergando isso não, meu compadre. Que loucura, né? Ele botou mais lenha na fogueira aí. Tá com a língua afiada. Comente aí, dê seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. Se inscreva no Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha. Você vai nos fortalecer demais e a gente vai chegar com a sua ajuda aos 100 mil inscritos. Tá bom? Fiquem com Deus do Maracanã. Eu aí, compadre. O Aranha e o Wellington Campos.